Números capítulo 7. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Veja só aqui o comentário nesta Bíblia de estudo, aqui no rodapé desta Bíblia King James atualizada de estudo. A chamada, entre aspas, bênção arônica enfatiza o nome divino de Yahvé, abre parênteses, o Senhor, fecha parênteses, por meio de emocionada repetição, e visa realçar o poder do nome de Deus no original hebraico. Cada verso comunica dois elementos da bênção, e as frases são construídas progressivamente, cada vez mais longes, abre parênteses, no manuscrito hebraico. O primeiro verso tem 3 palavras, o segundo tem 5 e o terceiro tem 7, o número que indica perfeição, fecha parênteses. A expressão, entre aspas, voltar o rosto ou resplandecer o seu rosto é uma maneira poética de expressar o, entre aspas, olhar bondoso, compassivo e amigo do Senhor para com aqueles que nele confiam e são agraciados com a companhia do seu Espírito. Em hebraico, a palavra shalom, aqui usada em sua forma mais expressiva, não significa a ausência de lutas e guerras, mas um estado emocional e de espírito confiante e esperançoso quanto à intervenção certa e poderosa de Deus em nosso favor. Um estado de tranquilidade e segurança, mesmo em meio a grandes conflitos, vicissitudes e todo tipo de aflição. Continuando, versículo 3. Trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé. 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse, recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Versículo 6. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. As ofertas dos chefes das tribos. Versículo 10. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar, pois Yahvé havia dito a Moisés, cada dia um dos príncipes trará uma oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. E uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação à oferta de cereal.
Versículo 14. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1 quilo e 560 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões, e 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Versículo 22. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Versículo 25. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1 quilo e 560 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Versículo 34. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Versículo 36. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurissadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Versículo 39. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Versículo 40. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Versículo 43. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1 quilo
e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Versículo 44. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Versículo 45. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. Versículo 47. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde e príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. Versículo 49. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Versículo 50. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Versículo 52. E um bode como oferta pelo pecado. Versículo 53. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Versículo 56. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 60. No 9º dia, Abida, filho de Gideone e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Versículo 62. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Versículo 64. E um bode como oferenda pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como um sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideone. Versículo 66. No 10º dia, Aieser, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Versículo 68. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso,
um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Versículo 70. E um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. Versículo 72. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e príncipe de Aser, trouxe a oferta. E a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Versículo 74. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 78. No 12º dia, Aira, filho de Enã e príncipe de Naphtali, apresentou sua oferenda. Versículo 79. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Versículo 80. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Versículo 82. Um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Versículo 84. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. Versículo 86. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. Versículo 88. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Versículo 89. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahvé, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Era dessa maneira que o Senhor
se comunicava com ele. Muito bem, então nós concluímos a leitura aqui de Números, capítulo 7. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo o capítulo 8.